Agora a gente vai estar resolvendo alguns logaritmos, certo? Alguns que a gente consegue desenrolar só com a definição, certo? Lembrando da restrição que o a tem que ser diferente de 1 e os dois ali, né, tem que ser positivos, o logaritmando e a base. O logaritmo não vai ter restrição por enquanto, beleza? Então, começando aqui, a gente não vai começar com um exemplo tão simples que a gente já resolveu na aula passada. E é o seguinte, qual é o logaritmo de 16 numa base 1/4? Beleza? Logaritmo expoente, né? Expoente da base que eu elevo o resultado dá 16. Ah, essa daí, né? Você pode pensar, essa é um pouco complexa, né? Eu não consigo pensar de imediato já escrever a resposta assim. Então você aplica a definição, certo? Vou pegar umas cores aqui. 1/4 elevado a um expoente incógnita, que a gente não sabe qual é. Vou colocar aqui como sendo um x. E esse 1/4 elevado a um x, a gente escreve como se fosse uma equação logarítmica. 1/4 e todo ele tem que ser elevado àquele expoente x ali, certo? Não pode esquecer dessa parte. Isso tem que ser igual a elevado tem que ser igual a 16. Tranquilo? Então isso é igual ao logaritmando 16. Agora é o seguinte, a gente vai tentar igualar as bases, mas você não precisa reduzir as duas para você não ter trabalho. Você observa que o 16 ele é potência de 2, né? Aí a ideia que vem na cabeça é vamos reduzir o 16 até o 2, depois o 4 até o 2. Mas para evitar isso, a gente reduz apenas até o 4, porque o 16 ele é potência de 4 também. 16 é 4 ao quadrado, certo? Então nesse próximo aqui do lado, eu vou colocar 1/4, eu repito, ele está todo elevado ao expoente x, beleza? E isso é igual, agora o 16 eu escrevo como sendo uma potência de 4, né? O 4 elevado a 2, beleza? Agora no próximo passo aqui, a gente vai mexer nessa base aqui, né? Que é 1/4. O 4 ele está no denominador e eu quero ele no numerador. Então ele sobe, beleza? O 4 vai subir. O expoente dele aqui você observa que é 1, não aparece nada, então é o expoente 1. Ele subiu, só que o expoente estava positivo, ele troca de sinal. Então fica 4 na menos 1. E tudo isso, não esqueça, está elevado ainda ao expoente x ali. Ele está bem aqui, não vai esquecer. Ok? E isso fica sendo igual a 4 elevado a 2. Até que não foi tão difícil. A parte que você tem que estar manjando, né? Das propriedades de potência. Por exemplo, agora, potência de potência. O menos 1 vai multiplicar o x e a gente vai ficar com o 4 elevado na menos x. Beleza? Potência de potência. Isso fica sendo igual a 4 elevado a 2. E quando você identifica aqui, as bases agora estão iguais, certo? Os expoentes também devem ser iguais. Então, menos x tem que ser igual a 2, multiplica por menos o 1. E tá aí o resultado x sendo igual a menos o 2, beleza? Então tá aí a resposta do primeiro log de 16 numa base 1/4, o resultado aqui deu menos o 2, beleza? Vamos pro próximo aqui, vou só apagar o quadro. Log de 32 numa base meio, né? Qual é o expoente do meio que eu elevo e o resultado dá 32. Então, de novo, a gente pode usar a técnica de botar um xzinho ali. Vai ficar meio elevado a x. Meio. Todo ele elevado ao expoente x, certo? E isso fica sendo igual ao 32, que é o logaritmando. Beleza? Aplicando a definição aqui, ó. Agora, a gente pode pensar em reduzir agora tudo para o 2, né? Isso daqui. Não, você pode pensar em passar aquele traço e fatorar, né? Por 2 vai dar 16. Pam, pam, pam. Quem não tem essa de ficar, né, saber as potências de cabeça, é claro que nessa altura do campeonato você deve saber, beleza? É importantíssimo, senão você não consegue ir muito longe nos logaritmos. Tem gente que não
não manja tanto de log porque fica preso nas propriedades, né? Aliás, as potências que são quase que uma tabuada, né, gente? O 32, ele é potência de 2 e o expoente é o 5. Então, 2 elevado à quinta, o resultado é 32, beleza? Agora, as bases estão quase iguais, né? A gente só precisa subir esse 2 aqui, que ele está com expoente 1 aqui embaixo, observe, certo? O expoente do 2 ali é 1, ele sobe para o numerador, trocando o sinal, ficando negativo, menos 1, beleza? 2 elevado a menos 1 e todo ele ainda está elevado ao expoente x. Não esquece que o x está aqui. Isso fica sendo igual a 2 elevado à quinta. Está quase igual, a gente só precisa aplicar de novo aquela propriedade de potência, certo? Ficaremos com 2 elevado a menos o x. E isso tudo é igual a 2 elevado à quinta. Agora sim, não tem mais o que fazer com a base, certo? Ela já está do jeito. O 2, né, base igual a 2, os expoentes devem ser iguais. Então, menos x fica sendo igual a 5, como a gente viu ali, beleza? Multiplicando por menos 1, o resultado disso é que x é igual a menos o 5. Tranquilo? Então, o resultado desse log aqui, como a gente acabou de acompanhar, deu menos 5, galera. Vamos para o próximo. Logaritmo de 8 numa base raiz de 2. Nossa, que complexo. Raiz de 2 elevado na quanto que eu levo e o resultado é 8, né? De novo, um pouco complexo para responder de primeira. Vamos usar o x para a gente escrever a nossa equação exponencial. Então, raiz de 2 elevado no x. Pode escrever assim, se você quiser, se você já tiver uma certa habilidade com radiciação, você já pula essa fase, certo? Isso, o resultado tem que ser igual a 8. Tranquilo aqui? A base é um 2, né, praticamente. Então, a gente vai tentar reduzir esse cara aqui a 2. Depois a gente relembra ali o que tem que fazer com raiz. Ok? Então, raiz de 2. Guardar esse aqui pro final, que pelo visto parece ser complexo. O 2, se você for fatorar, certo? Passar um traço aí dividindo por 2, você vai ver que ele é 2 elevado ao cubo, certo? O 8 é 2 elevado ao cubo. Então, aqui nesse próximo passo que eu vou escrever aqui agora, eu vou só mexer com raiz de 2. Beleza? Vou escrever aqui embaixo, para ficar mais visual. O raiz de 2, pessoal, pela definição de radiciação, né? De raiz, ele é um expoente racional, certo? Então vai ficar o seguinte, vou só reescrever a propriedade que não custa nada. Raiz de um número a elevado a um expoente m, raiz enésima, né? Isso é igual, olha só, quem está por dentro, né, quem é o expoente que está aqui dentro da raiz, ele permanece no numerador, certo? Vai ser uma fraçãozinha que eu vou escrever bem aqui. Então, o m fica aqui, e esse n ele vai cair aqui para baixo do m. Então, vai ficar m sobre n, beleza? Então, quem é o índice da raiz cai para o denominador, quem é o expoente continua no numerador, beleza? Então, como que a gente vai fazer ali com raiz de 2? Fica o seguinte, ó. O expoente do 2 é 1, então ele permanece ali. E isso vai ser uma fração. O raiz quadrada, né, quando não aparece ali um índice, ele é um índice igual a 2. Então a gente escreve o 2 aqui, deixa eu escrever para ficar visível. Tá pixelando, isso é igual a 2 elevado... Perdão, esqueci do x. Ainda tem que multiplicar, né? Tá elevado tudo a expoente x aqui, não esqueça. Isso tudo é igual a 2 elevado a 3. Beleza? Agora, de novo, a propriedade de potência, gente. Multiplica aqui, x vezes 1 sobre 2, o resultado é x sobre 2, beleza? Então, fica x sobre 2 aqui. Tô com muito zoom, que eu tô escrevendo na tela do celular. Desculpem por isso. Isso ficou, né,
Claro, agora que a base não tem mais o que fazer, as bases estão iguais, então o expoente deve ser igual. E aí o que vai acontecer é que o x sobre 2 vai ficar igual a 3. Esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando 3, certo? Então ficaremos com x igual a 3, que já estava aqui, vezes esse 2 que veio multiplicando. Logo, o resultado de x é 2 vezes 3, que é 6. Tranquilo? Então temos que a raiz de 2, para chegar no 8, né, ela tem que ser elevada a um expoente 6. Beleza, pessoal? Um próximo logaritmo aqui é o log de 0,01 numa base 10, certo? O que acontece aqui, pessoal? Quando é uma base 10, agora eu quero falar para vocês aqui, o logaritmo de base 10, o logaritmo decimal, a gente pode omitir a base, certo? Então, quando você vê isso daqui, você já sabe que ali, na verdade, tem um 10, beleza? Então, a gente vai deixar o 10 por enquanto, que a gente está aprendendo. Depois a gente já não escreve mais, já vamos omiti-lo. Então, a pergunta é, logaritmo de 0,01 na base 10, qual é o expoente do 10 que eu elevo e o resultado dá 0,01? Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é você conhecendo potências de 10, certo? Isso daqui você sabe que isso daqui é uma potência de 10, mas, para quem não conhece, a gente vai resolver padrão, igual a gente estava vindo fazendo ali. O único segredo aqui, né, que você vê um número racional, você lembra de fração. Dá para transformar todo número com vírgula praticamente numa fração, certo? Então você lembra que esses que tem 0,1, 0,0001, eles são oriundos, né, de uma divisão de um número 1 por um denominador que é uma potência de 10. Aqui no caso é o 10 ao quadrado, certo? Então a gente vai só mexer no log por enquanto. Vai ficar o seguinte: log, por que eu estou escrevendo log de novo? Porque eu só vou modificar essa parte, depois eu transformo ela em equação logarítmica, equação exponencial, perdão. Então, ali no logaritmando era 0,01, ficou 1 sobre o 100, como eu tinha falado, certo? E isso está numa base 10. Então, pessoal, esses logaritmos, eles continuam iguais, tá? Observe que o que eu fiz foi só transformar em fração o 0,01, beleza? Agora a gente vai transformar em equação exponencial, que a gente vai levar isso a um valor x, né? Isso aqui fica sendo igual a x, e qual é o valor de x, que eu elevo 10, o resultado é 1 sobre 100, beleza? Então, vou tentar fazer aqui, já que eu estou no final da folha, eu vou subir, é pouco espaço. Como a gente viu, 10 elevado no expoente x, beleza? Isso é igual a 1 sobre 100. Essa é bem tranquila, porque você só vai, de novo, usar a propriedade do inverso de um número, que era que eu vinha usando, que quem está no denominador sobe, trocando o sinal do expoente, certo? Que expoente? É 1? Calma, vamos primeiro trazer para a nossa realidade, né? Que é a base 10, beleza? 10 elevado a x é igual a 1 sobre o 100, ele é a potência de 10, então você já sabe que é 10 elevado ao expoente 2. Pronto, realidade aqui quase igual, certo? O próximo passo agora é só mandar para cima o expoente 2. Então ficou 10 elevado no expoente x, que isso é igual a 1 sobre não. Agora a gente levanta esse expoente aí, né? Essa base 10 e o expoente, aliás, troca de sinal, ficando menos 2. Pronto, agora chegou na igualdade das bases, não tem mais o que fazer. Portanto, os expoentes têm que ser iguais. E aí fica aqui o x vai ser igual ao menos 2, não tem mais nenhuma operação para fazer, beleza? Então, o expoente do 0,01, né, log de 0,01 numa base 10, o expoente tem que ser exatamente o menos o 2, tranquilo? Então era isso, galera, esses logaritmos que a gente consegue sair com a definição, beleza? Só com a definição. No próximo vídeo a gente vê umas propriedades operatórias aí. E
futuramente aplicações de log. Era isso.